Olá, mulheres! Então, nós estamos aqui nesse áudio 19 para concluir este capítulo, a sensualidade e o namoro. No áudio 18 nós iríamos terminar, mas não conseguimos, então eu estou fazendo esse áudio 19 e enviando junto para terminarmos logo este capítulo. Ok? Nós estamos juntas estudando a face oculta do amor, desmascarando o espírito de sensualidade, do Marcos de Souza Borges, da editora Jocum. Ok? Então vamos dar continuidade à leitura. Sacrificar o sentimento não significa anular o sentimento. Muito pelo contrário, esta é a maneira pela qual tornamos a nossa vida sentimental saudável e abençoada. Isto proporciona a qualidade de caráter e a revelação clara da direção de Deus de que necessitamos. Quando submetemos determinado sentimento ao fogo do sacrifício, o amor é sofredor. 1 Coríntios 13 e 14. Por mais que isso seja inicialmente doloroso, vamos por fim, mais do que conhecer mentalmente, vamos efetivamente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vale a pena. Se aquele sentimento era um laço do nosso coração ou do inimigo, seremos libertos, ou seja, aquilo que é palha será queimado. Se aquele sentimento tem a aprovação do Espírito Santo, aquilo que é ouro será ainda mais purificado pelo santo fogo do sacrifício. 7. Namorar com um firme propósito de casar. Isso naturalmente é uma consequência do item anterior. É importante ressaltar que Deus não brinca com os sentimentos de ninguém e nem nós devemos fazê-lo. As consequências disso, ainda que muitas vezes sejam abstratas, podem ser muito mais sérias do que imaginamos. As nossas motivações para entrar num relacionamento de namoro são muito relevantes. As motivações erradas sempre induzem a princípios errados. Princípios errados geram morte. Sendo o mundo espiritual um campo extremamente fértil, ou seja, o que se planta se colhe, precisamos estar apercebidos de como temos semeado na área sentimental em relação aos nossos próprios sentimentos, como também em relação aos sentimentos dos outros. E qualquer outra intenção no namoro que não seja um compromisso real com a pessoa sempre produz amargas consequências, principalmente para nós mesmos. Nosso Pai Celestial de forma alguma fica unindo pessoas para saber se vai dar certo ou não, como um cientista num laboratório que mistura substâncias desconhecidas para saber qual será a reação, se aquilo vai explodir ou vai combinar. Deus tem princípios e propósitos definidos. Nós devemos nos encaixar com firmeza, de coração neles. Estou certo de que Deus é capaz de compreender quando um relacionamento de namoro realmente não dá certo. Mas é indispensável uma motivação certa? A partir do momento em que conhecemos objetivamente a vontade de Deus, precisamos nos empenhar a pagar o preço de permanecermos nela, estando abertos para sofrer as devidas e necessárias transformações que irão nos ajudar naquele relacionamento. O fruto disto é maturidade e genuíno amor. 8. Ter a bênção dos pais e líderes. É muito sábio estar sujeito ao conselho de pessoas experimentadas. Geralmente, as autoridades estabelecidas por Deus são portadoras da sua voz. Quando um relacionamento está contrariando o parecer de alguma autoridade, algo pode estar errado. Esse é um forte indício de algum tipo de perigo espiritual. Vale a pena dar uma parada e ponderar o conselho, dominar a voz estridente dos nossos sentimentos e ouvir a Deus, até mesmo o seu não. Namorar com a autorização dos pais e líderes espirituais é também um ponto de prova para os nossos sentimentos. Submetendo-os a esse tipo de aprovação, estaremos construindo um relacionamento seguro e protegido espiritualmente. Esta é uma maneira poderosa de tomarmos posse da herança que nos cabe como filhos. 9. Manter uma boa comunhão espiritual no namoro. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus juízo. Afasta, pois, o desgosto do teu coração e remove toda a tua carne e o mal. Porque a adolescência e a juventude são como uma bolha de sabão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Eclesiastes 11, 9, 12 a 1. A adolescência e a juventude não são um tempo muito fácil espiritualmente falando. Nossos valores ainda se encontram amolecidos.
Isso nos torna abertos e vulneráveis a todo tipo de influência, principalmente na fase do namoro. Parece tão fácil ser moralmente nocauteado por um sentimento e ser lançado à lona, vivenciando tragédias derrotas nostálgicas. Paulo deixa um conselho para o seu jovem discípulo Timóteo. De fato, quase sempre só percebemos a real grandeza deste conselho um pouco mais tarde. E foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com o que um coração puro invoca o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Esta palavra foge significa no grego correr com pavor, ou seja, precisamos evitar agressivamente o descontrole imposto pela paixão. Suportar o jugo da mocidade. Não se pode perder de vista o principal objetivo do namoro, que é estabelecer uma forte base espiritual para o casal. Lembro-me de quando, durante meu namoro com a minha esposa, precisei tomar uma decisão de namorarmos sem nenhum toque físico. Foram 8 meses assim, até que pudéssemos estabelecer os limites adequados para o nosso namoro. Foi algo radical, foi um preço a ser pago. Fiz isso não porque era santo demais, mas exatamente pelo contrário. Foi um tempo difícil, porém precioso. O nosso domínio próprio se fortaleceu, o relacionamento foi preservado, a nossa afinidade espiritual expandiu e temos sentido os benefícios disso até hoje. Isto é alicerce. Quando um casal não toma passos práticos de investir na comunhão espiritual, mais cedo ou mais tarde, eles vão sendo embalados como um caminhão sem freios, numa descida a toda sorte de defraudação e lascívia. O resultado será um desastre. Isso acaba gerando uma inversão de um propósito de Deus. O namoro vira o período que se resume apenas no contato físico, até mesmo sexual. Como consequência, o noivado torna-se um período traumatizante, onde o casal se vê pressionado a apressar o casamento, muitas vezes em virtude de uma gravidez indesejada. No casamento, eles vão tentar, em meio a muitas dificuldades e dores, consertar toda a situação. Isso normalmente exigirá um alto preço de posicionamento, obediência, perseverança diante de uma realidade espiritual que muitas vezes se encontra sobrecarregada de opressões. Mas o mais importante é que todo esse processo de derrota e saqueamento espiritual pode ser evitado. Salomão, na sua larga experiência sentimental, aponta que o caminho para afastarmos o desgosto do nosso coração, evitarmos os dias maus e os anos de tristeza, é temer as consequências dos nossos atos, remover da nossa carne o mal, considerar a transitoriedade da juventude e, acima de tudo, nunca esquecermos a Deus, ou seja, lembrar-nos do nosso Criador, principalmente na nossa juventude. Através da comunhão espiritual no namoro ou em oração, no compartilhamento da palavra, pode-se manter paz e confiança, ao nível de uma boa consciência para com Deus. Isto é o que vivifica e fortalece os laços do relacionamento. Essa base espiritual sólida no namoro, autenticada por uma consciência tranquila diante de Deus e dos homens, é a expressão profética de um lar firme e estruturado. A casa dos retos florescerá. Provérbios 14:11. Meninas, então nós encerramos hoje esse capítulo tão precioso. Como eu aprendi nesse capítulo, gente. Meu Deus, eu já sou casada, mas como eu aprendi? No capítulo 10, a sensualidade e o namoro. Nós vamos então, nos próximos áudios, entrar no capítulo 11, a fraqueza de Sansão e o temor de José. É um capítulo muito lindo e é o capítulo de conclusão do livro, o último capítulo, ok? Então, nós temos aí mais um caminho de leituras. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. As amo em Jesus. Amém.